Olá, aqui é Cris Franklin e eu tô fazendo uma série de vídeos com 5 maiores medos que eu tive quando eu decidi empreender, que quase destruíram a minha vida, a minha carreira de empreendedor, o meu sonho, essa vida incrível que eu tô vivendo. E o terceiro medo, eu já falei do primeiro e do segundo, estão nos vídeos aqui na minha fanpage, você rola a fanpage pra baixo que você vai ver o primeiro e o segundo medo, são incríveis. Eu não falo só quais foram esses medos, mas também como que eu superei, dei a volta por cima em cada um deles e como você pode fazer isso também, caso você sinta alguns desses medos, esteja passando por isso. O terceiro medo foi um medo clássico que me aterrorizou, que foi o medo de não ganhar dinheiro. Eu tinha medo de não ganhar dinheiro. O tempo todo eu tive muito medo de não ganhar dinheiro, principalmente no começo. Por quê? Porque no começo eu não ganhava. Eu era merrequinha, eu fazia pouca coisa, eu tinha que trabalhar muito, eu me sentia perdida, eu me sentia sozinha e não sabia o que fazer para produzir renda, eu estava começando totalmente do zero em termos financeiros, ou seja, não tinha renda para poder investir no meu negócio, porque negócio digital é um negócio e precisa de investimento. Mesmo que você comece com pouco, assim como eu comecei, particularmente eu comecei o meu negócio investindo R$10 por dia nele. Eu tinha R$300 por mês que eu fazia um milagre para ter aqueles R$300 para poder investir no meu negócio. Como que eu investia? Eu comprava um curso aqui, tentava fazer uma página ali, uma página no site, ia tentando aprender e sugar alguma coisa para gerar algum resultado. E passei muito tempo, muitos anos com medo de não ganhar dinheiro. Os 2 primeiros anos, então, não ganhei nada. Há 10 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Só quem viveu há 10 anos atrás no mundo do empreendedorismo digital sabe do que eu estou falando, porque o nível de compartilhamento de técnicas, de ideias, era ínfimo, quase não tinha. Então eu tinha muito esse medo, eu falava, como é que eu vou realizar meu sonho, gente, de trabalhar online, de construir um negócio digital? Mas naquela época eu já enxergava o poder que a internet tinha, que a maioria das pessoas estão começando a enxergar hoje. E o mais impressionante foi como eu dei a volta por cima em relação a esse medo de não ganhar dinheiro. Eu tinha muito medo de não ganhar dinheiro, eu ficava com esse medo na minha cabeça o tempo todo e isso me inibia de ganhar, de fazer dinheiro, de gerar faturamento, de produzir resultado, de focar numa técnica, de aplicar com consistência nos meus negócios. E para sair disso, o que eu fiz? Eu aprendi isso com Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, num evento que eu fui dele no Rio de Janeiro, ele veio no Brasil, e eu fui no Rio de Janeiro e ele falou justamente sobre isso. Para você passar a ter dinheiro, a conquistar dinheiro, não se ganha, né? Eu já falei que ganhar dinheiro, quando eu falar ganhar dinheiro é vício de linguagem. Para você conquistar dinheiro, faturamento, você precisa parar de falar que você não tem dinheiro. Então o que mais a gente fala quando a gente não tem é que a gente não tem. Então eu ficava o tempo todo, não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Não tem, o que eu vou fazer? Não tem. Tempo todo dia eu reforçava isso na minha cabeça. Sempre reforçando. Aquilo era fixado na minha. Não tem dinheiro, estou passando por dificuldade financeira, não sei o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Eu ficava com isso na minha cabeça o tempo todo. E o que ele falou lá? Ele falou, você tem que reverter isso em buscar solução. Parar de falar. Para de falar que você não tem dinheiro. Proíba-se de falar que você está passando por dificuldade. Não fala. Começa a reverter o seu mindset, a sua postura, a sua fala para aquilo que você vai fazer e está disposto a fazer para conseguir ter. E por mais estranho que isso pareça, para mim na época, eu falei, nossa, foi um choque. Eu levei, é como se fosse ele tivesse me dado um saculejo, falando, Cris, para com isso. Para, que senão você não vai sair disso nunca. Você vai ficar anos e anos continuando nessa situação. Então essa é a postura. Foi uma postura que eu passei a ter. E isso você não consegue da noite pro dia. Você tem que treinar o seu cérebro, estar presente quando você está pensando dessa forma, entendeu? Para você conseguir sair disso. E eu passei a sair desse medo, a enfrentar esse medo, parando de falar. Então se você fica falando que está numa dificuldade financeira, que você está apertado, que você está em dívida, para.
né? Isso não vai acabar, isso não vai resolver o teu problema, mas vai ser o ponto de partida para você buscar uma solução, para o seu mindset estar voltado, para sua mentalização estar voltada para buscar a solução, para sair dessa situação e não ficar falando que você tá nela, porque quanto mais você fala, mais você se enfia, tá ali preso nessa energia e que essa coisa que não saía de mim. Depois que eu passei a estar alerta para isso, a coisa começou a fluir e eu comecei a ter uma outra postura de negócio, de mercado, e isso começou a me trazer resultados muito melhores. Então esse foi o terceiro medo, medo de não ganhar dinheiro. Quase morri com esse medo, me aterrorizou, mas eu saí com uma simples postura de mindset que me colocou no mundo dos negócios de uma forma totalmente diferente, muito mais preparada para produzir, para gerar resultado, para construir o meu negócio, tá bom? Então é isso, deixe seu comentário aqui abaixo, os comentários nos vídeos são muito importantes, tá? Pra mim, eu leio todos, eu gosto de ver a energia que vocês estão, que você tá comigo, interagir com você nesses vídeos, é a forma que você tem de interagir comigo, aqui da gente estar junto, eu estar antenada nos seus pensamentos, é você deixar o seu comentário aqui abaixo, marque alguém que você acha que vai gostar de assistir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo número de pessoas que você conseguir, e a gente se vê muito em breve, logo, logo, com o quarto vídeo, com o quarto medo que eu tive quando eu decidi empreender, que quase destruíram a minha carreira de empreendedor, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, a gente se vê já já!